Alô, pessoal. Pessoal que estão chegando. Estamos nos preparando aqui para começar mais uma live. Andréia, Eduardo de Piracicaba, um abraço, querido. Beijo, Andréia. Giane Barbosa, de Santo Antônio da Posse, Elisângela. Eu vou chamar aqui meu companheiro, meu amigo Felipe, para a gente começar aqui. Vamos ver se o Felipe chega aí. Cássio? Oi, Felipe. Oi, consegui entrar. Ei, Felipe! Você ficou com saudade de mim, Felipe? Uma semana que você não Muito. fala comigo? É a correria, mas eu tava morrendo de saudade. Puxa vida. Nossa, mas eu tava tentando entrar. Aham. E aí, deixa eu só arrumar a câmera aqui. E aí não tava conseguindo, demorei para conseguir, mas agora foi. Ah, legal. Não, eu também estava com dificuldade de conexão aqui, eu não estava entendendo muito bem, não. Ah, faz parte, faz parte. Agora Você tudo certo. tá tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Você, como é que tá? Como é que Ó, tá tudo meu por amigo aí? Fatal eu não sei se Fatal ele é de Santa Bárbara do Oeste ou de Americana. Acho que ele é de Americana, meu amigo Fatal. Abraço, Vamos ver. Fatal. Saudade de você, querido. Boa noite para todo mundo também. Boa noite para quem já está chegando. Hoje nós estamos fazendo uma live diferente, né, Felipe? Porque normalmente você fica na parte de cima e eu fico na parte de baixo, né? Hoje Mas, mudamos um pouco. vamos E hoje, mudar. e hoje a gente parece que combinou a cor, hein? Porque os dois estão de rosa. Tá vendo? A sua tá mais acentuada, a minha tá mais light. É. O Mais Felipe, maravilhoso. deixa Diga, Cássio. eu falar pro pessoal hoje que a nossa live de hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar a live aqui. Ah, tá bom. Você consegue, Ah, Felipe? Você sabe ou não? O o tema? Joseph tá aqui, ó. Ai, agora eu. Mas. Peraí. Isso. Cadê? Peraí que eu fiz as perguntas aqui que eu quero te fazer. Ah, Amarras que dificultam, né, a nossa a evolução, evolução. não é isso? Vamos ver se eu Isso. consigo fixar aqui. Tá bom. Isso eu também não sei muito bem, não, viu? Como faz Então, eu sei para que. fixar. É na mensagem ali, né? Ah, o Joseph falou que ele é de americano. Ó. Legal, legal, Joseph. Olha, Amarras eu que não limitam a consigo nossa evolução. fixar, você acredita? Eu acho que agora você inverteu a câmera, Cássio. É, pois Vê aí o é. que aconteceu. Estou vendo aí o espaço. Peraí. Veja, veja aí. Eu acho que eu estou vendo você aí. Tá vendo? Deixa eu avisar para todo mundo. Bem-vindo, boa noite a todos. A gente vai falar hoje, continuar com o tema da constelação, porque a gente vai discutindo, né? Como a gente faz as Elmis, tá aplicações. bom, Elmis? Oi, Daiane de Batatais. Bem-vinda, Daiane. Bem-vinda a todo mundo. Felipe, manda bala, meu amigo. Vamos Vamos começar aí pra começar, gente Cássio? ganhar tempo, né? Já Tá foram bom, tá 5 bom. minutos aí. Tá bom. Cássio, eu queria te perguntar, na verdade, né, para a gente fazer boa noite, para a gente fazer esse resumo, ou essa explicação um pouco geral também do que é a constelação, do que é a constelação sistêmica, do que é a constelação familiar. Enfim, para a gente começar a entender isso, né? Até para quem não conhece muito, não está muito habituado. Você Mauri, um poderia. abraço, Mauri. Querido Mauri de São Paulo. Ô Felipe, nós falamos já um pouco sobre isso, vou ver se eu consigo trazer um outro olhar, né? Para não repetir um pouco, né? Tá, fantástico. Para mim, a constelação, ao contrário de que muitas pessoas falam que é uma terapia, eu não acho errado falar que é uma terapia, né? Mas eu Uhum. vejo ela como um caminho de evolução no campo pessoal, no campo familiar, no campo profissional. Ela é denominada sistêmica, porque ela enxerga, Felipe, o indivíduo dentro de um sistema integralizado e não num sistema fragmentado. Nós não olhamos para um problema da pessoa, nós olhamos para a pessoa de forma geral, né?
de uma forma sistêmica e não fragmentada, né? Ela é uma abordagem que, em um breve período de tempo, permite enxergar raízes profundas e históricas de problemas, limitações atuais, de alguma forma encontrando e apresentando seus caminhos de solução num breve tempo de espaço, praticamente rápido, né? Então, costumo dizer assim que a constelação não precisa assim muitas terapias, muita gente procurar. As pessoas perguntam, Cássio, mas quantas sessões precisa? É uma só, sabe? Não é muito mais, é uma. Eu não lembro de ter feito duas, para ser sincero, eu não estou lembrado, né? E ela visa o tratamento de transtornos, desconfortos, limitações diversas. Como esse processo está atrelado a um campo mórfico, o campo dos seres vivos de uma mesma espécie, percebemos que vem interferindo nas nossas ações, então os ajustes são feitos baseados nessas ações. Esse campo ele é preenchido com todas as impressões de nossos antepassados, dos nossos ancestrais, gravando padrões de comportamento, e por termos tendência a repetirmos padrões, acaba impactando muito diretamente nas nossas vidas. Dessa forma, ao mesmo tempo em que produzimos essas ações, perpetuamos ela também nos nossos descendentes. Se a gente não resolver no aqui e agora, significa que aquilo que aconteceu com nós, que já vem de cima, ela vai perpetuar em cima dos nossos dependentes, né? Ela é capaz também de detectar quais os pontos de rupturas psicológicas, emocionais, comportamentais, cognitivas, e fazer ajustes e reposicionamentos sistêmicos. E aí eu chamo a atenção, né, para falar para as pessoas que o nome constelação, para mim, entre aspas, é um apelido abrasiliado, né? Porque esse nome ele não é o nome real atrelado à tradução do alemão, né? Que a tradução do alemão, que o nome original é Aufstellung, significa posicionamentos. Então, o trabalho da constelação é ajustar os posicionamentos dos elementos dentro do sistema. Esse é o trabalho fundamental da constelação. E, enfim, diria assim que através dessas representações físicas, mentais, emocionais, desses sentimentos, seja realizado com pessoas, ou seja realizado individual, com bonecos, né? Que hoje, infelizmente, nós ainda... Luciano, um beijo, querido. Nós estamos só podendo fazer individual, né, Felipe? Então, o que acontece é que a gente identifica como isso está conectado ao constelado. Tem pessoas que chamam o paciente, eu não gosto de chamar esse nome de paciente, porque eu não sei, eu não gosto muito, mas é coisa minha, não tem nada a ver, pode chamar também, né? É coisa minha, mas... E como solucionar essa situação, você entendeu? Então, assim, é um olhar tanto para as vivências em grupos, como um olhar também muito específico para o trabalho individual, tanto online como presencial. Então, os dois lados a gente consegue estar atuando com grande maestria. E para finalizar, eu diria assim que é um campo de consciência e de amorosidade, né? É um olhar de acolhimento às pessoas, percebendo a vida de uma forma sistêmica, harmônica e leve. Eu diria que é trazer uma nova percepção, uma nova consciência, uma compaixão e gratidão para nós e para as pessoas que estão envolvidas dentro do nosso processo. Deixa eu mandar um abração para um amigo meu de Piracicaba, um amigo de infância meu, Jarbas, Marcelo Jarbas. Beijo, querido. Saudade de você, viu? Piracicaba é bom, hein? E tem um outro amigo meu de Piracicaba aí, que é o Eduardo também. Pessoal do interior. Alguém acho que até lá em cima perguntou de onde que eu era. Eu sou de Campinas, na verdade, mas já faz bastante tempo que eu moro em São Paulo. Mas essa paixão pelo interior não acaba, não. Não acaba. Mas eu acho muito bonito isso que você estava falando, né, Cássio? Dessa pluralidade do nosso ser, né? De ter essa visão completa, abrangente
do que nós somos, né? E até mesmo de onde a gente se manifesta, ou seja, dessa bagagem de informação que a gente vai trazendo da família, né, da possibilidade de cura e de harmonização de tudo isso, né? Através da constelação, né? Dessas correções de posicionamento, né? Olha, Que você estava dizendo, é né? impressionante o quanto nossos posicionamentos são conturbados, né? E às vezes assim, né, quando a gente fala em posicionamento, não são posicionamentos tão distantes um do outro, mas qualquer pouco posicionamento que está mal posicionado, funções trocadas, homem assumindo o papel de mulher, pai assumindo o papel de marido, marido assumindo o papel de filho, isso já é o suficiente para as coisas... Nós vamos falar um pouquinho, acho que, sobre A gente isso vai... hoje, viu? Mas eu penso Ah, assim, legal. que isso é um aspecto extremamente... que eu observo muito, que vem atrapalhado muito os sistemas familiares, os sistemas empresariais, né? Demais, isso Uhum. vem atrapalhando. Desequilibrando demais, né? Toda a estrutura. Cássio, Exatamente. alguém também acho que perguntou alguma coisa com relação à aplicabilidade disso na justiça e no reconhecimento no nível judicial. Nós acho que vamos comentar também a respeito disso hoje, um pouquinho daqui a pouco, né? A Não, gente vai não chegar tá, nesse não, tema não aí. tá muito no meu cardápio, mas eu posso falar. Na Quer verdade, falar agora? posso falar. Não faz muito parte da pauta, mas eu diria assim, que dentro da área jurídica, é um dos contextos que a constelação tem entrado com uma velocidade muito grande, né? Acho que talvez seja maior, a não ser que tenha dado uma mudada aí nos últimos meses, que as coisas estão tão complicadas que a gente está até sem noção de mensurar as coisas, né? Sei. Existe uma área da jurídica já, do direito, que chama é, direito conciliatório jurídico. Eu acho que esse é o nome. Sei. Ele é específico. Eu até muitas vezes indico, né, pessoas que têm coisas atreladas, algumas limitações, alguns problemas que eu vejo uma necessidade de estar passando para alguém, eu indico para ela, né? Procura alguém nessa área. Eu não indico pessoas, mas eu digo para ela, procura alguém nessa área, sabe? Eu não indico nome assim, Entendi. mas eu indico, se você conhecer alguém nessa área, essa pessoa já está dando alguns passos na frente para poder contribuir. Então, Uhum. vários processos de conciliação, processos de separação, de herdeiro, de filho, tudo isso ajuda bem. Ou seja, tamanha a cura que é possível ser feita, a harmonização, até a justiça e os tribunais estão considerando, inclusive, esse tipo de... Estão, né? Porque é um olhar fora, é um olhar oposto do direito, vamos por assim. Você lembra? Eu falei para você isso aí. É, É assim, na primeira live a chega a gente ser falou. chocante para uma pessoa assim que é fissurada no direito, porque é um olhar antagônico. Mas é bom ver o antagônico, porque aí você coloca um do lado, outro do outro, você tem condição de trazer para o equilíbrio as duas coisas. E ver o quanto a verdade, né, ela também pode ser relativa, ela pode se construir no inteirinho entre as Claro, pessoas ali, né? é isso aí. Cássio, uma pergunta que eu quero te fazer. Quais os propósitos e as funções, na verdade, da constelação? Aonde ela Olha, pode ser aplicada ou ajudar? existem vários propósitos, mas eu diria que tem uns 3, 4, 5 aí que eles são bastante relevantes, né? Primeiro é servir a vida com plenitude em qualquer área. Então, assim, qualquer problema que a pessoa tenha, meu problema é na área social, meu problema é na área financeira, é na área familiar, é na área profissional, é na área, sei lá, educacional, não importa, em qualquer área. Mas seja qualquer área, é servir a vida com plenitude. Porque quando a gente olha e resolve uma área, nós entendemos que outras áreas que estavam invisíveis na consciência dessa pessoa serão emergidas e ela obterá um processo de transformação. Essa primeira que eu vejo bacana de falar. Trazer à tona um olhar e os emaranhamentos dentro do sistema, né? Proporcionando uma nova direção e um novo caminho para a vida. Um caminho que ela estava sem saber qual seguir. Vanice, um beijo, querida.
Pati Dantas, um beijo. Apresentar novos posicionamentos, isso eu falei agora de pouco, né? Aufstellung, Sim. posicionamentos. Então, apresentar novos posicionamentos, tirar aqueles posicionamentos que estão viciados, que ali eles não estão transmitindo evolução dentro do processo e colocar eles no lugar certo para que a vida possa fluir com mais magnitude, com mais fluidez. E diria assim, impacto marcante quando a gente faz com pessoas, né? Nos presentes, tanto no constelado, como no constelador, como no representante, como nos participantes, em todos os elementos do sistema que nem presentes estão, inclusive. Todos esses elementos, cada qual na sua intensidade, recebe um impacto energético muito grande. Mesmo que ela esteja lá na Indonésia, não importa onde ela está. Diria que basicamente são mais esses mesmo, viu, Felipe? E ela pode resolver qualquer tipo de problema, Cássio? Ou ela é mais indicada para uma especificação de acontecimento ou desequilíbrio, de desarmonização num sistema? Enfim. Nossa, olha, eu costumo dar essa resposta assim, quase 100% tudo. Eu não lembro de alguém aparecer com alguma situação e a gente falar, não, esse não dá. Eu, sinceramente, não me recordo de nenhum caso. Todos. Desde álcool, droga, desde problemas de relacionamento, dos mais light aos mais complexos, problemas de carreira que estão travadas, profissional. Nós vamos falar um pouco, acho que lá para frente, sobre isso. Talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estou me antecipando um pouquinho. Não tá não. Fica à vontade, Felipe. Fica à vontade. Aí a gente começa a se empolgar. Felipe, manda um beijo para uma amiga minha, conterrânea sua aí de São Paulo, a Vanice. Ô, Vanice. Oi, tudo bem? Boa noite. É uma amiga muito querida, essa Vanice, viu? Que legal, que legal. Muito bom. Depois fala aí de onde você é aqui em São Paulo, que se for pertinho, quando der, a gente se vê. Essa pessoa, você se apaixona, muito gente boa. Ela e o marido dela, o Mauri. Cássio, posso fazer mais uma perguntinha, claro, que eu deixei aqui separada? É o seguinte, você queria saber se tem isso, né? Se tem alguma lei que rege, ou órgão que reconhece a constelação no Brasil. Como é que isso funciona, na verdade? Existe sim, viu? Na verdade, existe um decreto, lei, de 96, na verdade, existe uma lei de 96 e dois decretos, um de 97 e um de 98, né? Não vou nem falar o número aqui, porque acho que não vem ao caso, mas existem um decreto de 96, um decreto-lei, né? E dois decretos, um de 97 e um de 98, atrelado à Lei de Diretrizes da Base da Educação Brasileira. Então, existe sim, lei mesmo, né? E também é importante ressaltar, né, Felipe, que leis à parte, né, desde o dia 12 de março de 2018, apesar do processo da constelação, hoje está entrando em 106 países do mundo, com grande força, né, principalmente na China, está entrando muito forte, não com grande habilidades ainda, os chineses ainda não estão muito hábeis ainda, mas vão ficar bom, não dá para duvidar deles, né? Você sabe disso, Vamos né, chegando Felipe? todos lá. Mas assim, no dia 12 de março de 2018, ela também foi assinado um decreto como prática integrativa complementar do SUS. Isso eu acho fantástico. Ela já é prática integrativa. Felipe, de vez em quando eu coloco a mão na câmera, a gente me chamando aqui, então estou mandando para o espaço aqui. Tá bom. É o campo atuando aí. Isso aí. É isso, alguém até comentou que não conhecia muito a constelação, uma amiga me indicou e acho que está aqui conversando com a gente. Maravilhoso, né? Andréia, você está vendo, Andréia? Eu super indico a constelação, você vai amar, amo esse assunto. Vanice. Obrigado, a Vanessa gente. está perto. Eu sou aqui da Barra Funda, viu, Vanessa? Depois a gente combina alguma coisa aí. Você vai amar ela. E ela, o Maurinho, gente boa. Eu acho muito legal isso, né, Cássio? Da gente ver essa possibilidade, na verdade, de resolução da existência, né? Sim. De abrir possibilidade, inclusive de evolução mesmo, né? De expansão de conhecimento, de liberdade de paradigmas ou de repetições. Ou seja,
é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente vem trazendo algumas informações da família, Gabi, e a gente vem repetindo esses ciclos de informações ou de comportamentos. A gente repete um pouco esses paradigmas, né? Às vezes isso é uma das causas de desequilíbrio no nosso sistema informacional, no nosso ser, que através da constelação a gente resolve. Por isso que é muito legal, é muito importante, né, Cássio, esse tipo de trabalho. Não tenha dúvida. É isso aí. Vamos lá. Quando passar a quarentena, a gente apronta, Vanice. Tem que começar a se unir, né? Imagina, Gabriela, qualquer dúvida que você tiver, vai perguntando que o Cássio te responde aqui, porque ele é o supra-sumo aqui do Se eu assunto, não hein? souber, eu pergunto aos universitários. Ô, Cássio, agora, quer já começar a entrar no tema realmente que a gente propôs a falar da live hoje? Porque eu acho muito interessante isso, até eu queria entender assim também, né? Como que essas amarras, como que esse tipo de emaranhamento, como isso acontece? Primeiro até fisicamente, né? Na física quântica, enfim. E como isso pode nos prender, nos impossibilitar de evoluir ou de fazer mudanças na nossa vida? Como que a gente fica repetindo essa carga toda? Como que se dá isso através da constelação e do sistema? Vamos entender uma coisa antes de responder a pergunta, Felipe. Primeiro, assim, para que alguma amarra, alguma limitação em nossa vida se libere, é um termo melhor, se libere, é importante entender que o que está restrito no nosso inconsciente terá que ser revelado. Esse é o primeiro passo. Porque se ficar no inconsciente, ele não emergir para o consciente, eu não enxergo. Infelizmente. Sim. E graças a Deus que nós temos. Atuando, né? Exatamente. Graças a Deus que nós temos o inconsciente para armazenar essas informações, para trazer à tona para o consciente, para que a gente possa olhar para aquilo e falar, pô, por isso que eu não enxergava, né? E muitas vezes a gente não está nem preparado para lidar muito com essas cargas todas. Muito, às vezes não está. Então, mas o mais importante é isso. Nós temos esse recurso aqui dentro já, e a gente precisa. O primeiro passo é extrair do inconsciente, né? Essa informação, até mesmo porque se ela está no inconsciente eu não enxergo, né? E trazer à tona para o consciente. E é preciso que uma teia sistêmica, teia de aranha, uma teia sistêmica venha e traz a luz. E isso fica muito explícito. Precisa ficar explícito. Não adianta o Cássio ver, o Cássio não tem que ver. Quem tem que ver são os elementos, é o constelado, é a pessoa que está procurando uma solução, né? E assim, se você me permite, vou me estender um pouco para explicar um pouco mais, né? Por favor, por favor. A nossa vida, Felipe, é marcada por situações que se repetem e vai sempre cutucando aquele mesmo lugar dolorido na nossa vida. Sabe quando vai? Melhorou. Passa uns 15, 20 dias, volta de novo. Jefferson, meu amigo, um abraço. Vira e mexe, caímos na mesma armadilha, como se uma força desconhecida disparasse dentro de nós. É como se fosse aquela teclinha que você conhece tão bem, Felipe. O Ctrl+C e o Ctrl+V. Já viu essa teclinha, não? Você usou? Muito. Não precisa explicar, né? Precisa explicar? Não precisa, né? Não. Não. Você gostou dessa ou não? Essa é boa. Essa é boa. Então. Tem que limpar meu computador aqui, viu? Aqui, ó. Do ponto de vista psicológico, Felipe, agimos em função de complexos sistemas de vivência que nos trouxeram muitas limitações. Trouxemos muitas coisas boas também. As boas a gente abraça e vamos com ela. Mas as ruins nós não somos obrigados a continuar abarrado e carregando elas, né? E para isso que a gente tem que soltar essas amarras. Naturalmente, nós não estamos preparados para lidar com situações limitantes. E aparentemente oculta na nossa consciência, né? Mas ela permanece impregnada no nosso arquivo inconsciente. Cássio, espera só um segundo. Acho que alguém está falando aqui. O JB Dória está dizendo que está sem som. Não estou não. Eu estou com som. Não, né? É ele mesmo. Eu estou te ouvindo, Você está, a internet do Johnny. Ô, Johnny, sua internet, já falei para você trocar. Bota uma Vivo aí. Fazendo propaganda para Vivo. Ou a Vivo paga um dinheirinho para nós depois, Felipe.
Patrocínio aí, hein? É. Ô, João, Então, não tá desculpa te sem som. interromper. Imagina, não tá sem som, não. Mas se tiver, você Tá, pode me falar, mas é difícil. tá, não, eu tô te ouvindo bem, acho que ele falou aqui. É, Por aqui, ok, tá todo mundo ok. Bom, Vamos vamos seguir, lá. desculpa. Sempre em algum evento externo, né? Tá? Porque assim, evento externo, vamos entender. Nós não temos muito poder sobre o evento externo. Já parou para pensar nisso? Sim, É confuso, sim. né? Mas Tamo, infelizmente nós não temos, né? Por isso que é temos bom um nós trabalharmos controle. muito o nosso interno para minimizar o externo. Por exemplo, o Uhum. momento que nós estamos hoje, para uns está péssimo, para uns está ruim, para outros está mais ou menos, para outros está bom. Bom, é Uhum. igual para todo mundo, É, mas para cada um está diferente. tá. Porque de Sim. acordo com o preparo do interno, é que reflete a visão do externo. Uhum. Isso é um ponto, né? Então, assim, sempre que algum evento externo tiver a menor semelhança com aquela determinada memória cognitiva que a gente tem, esse conteúdo transborda, como para lembrar de uma contínua e viva situação que atua na nossa vida, né? Ela desperta, ela chama atenção para algo sempre. Porque o nosso sistema não está preparado para lidar com situações limitantes mesmo, né? A tendência é continuar assim até cair a ficha de que é preciso interromper esse ciclo repetitivo e limitante. Aí é que eu falo, às vezes a pessoa demora 10, 15, 20 anos. Eu pego casos, às vezes, Felipe, que a pessoa, se ela tivesse me procurado há 10 anos atrás, ela não estaria nem chegado aonde ela presenciou. Não precisa. Sim, Era uma situação sim, simples. Por exemplo, sim. você procura fazer check-up quando você está bom ou quando você está ruim? É. É uma Quando tá pergunta, ruim? não é? Você Né? percebe que isso é uma cultura? Sim, É absolutamente. Absolutamente. uma cultura maligna, mas é uma cultura. Se a gente, quando sentisse um sintoma leve, falasse, eu vou procurar, ou até sem sintoma mesmo, deixa eu procurar para harmonizar e evoluir o meu processo de vida, ótimo. Sim. Perfeito. Mas, infelizmente, tô usando uma utopia, viu, Felipe? E você que É, trabalha com terapia, eu não estou falando nenhuma besteira, você entende o que eu quero dizer, né? sim, absolutamente, absolutamente. Então, é a melhor maneira de soltar essas amarras, viu, Felipe? É, esses desconfortos, né? É iluminando as partes. A maior maneira de soltar esses desconfortos, essas amarras, é colocar um holofote, né? É colocar É. uma iluminação nas partes nebulosas dos nós, dos Aham, emaranhamentos, né? Através do aham. processo da constelação, ele ajuda muito, ele contribui para olhar com clareza para esses nós. Sobre essa perspectiva da constelação sistêmica e da expansão da consciência, os nós ocultos que governam nossas vidas, né, que apoderam as nossas vidas, sedimentando padrões limitantes, são chamados de emaranhamentos e podem ser desfeitos a qualquer momento. Tem gente que Sim, pergunta, Cássio, mas precisa de muito? Não, algumas horas de trabalho já é o suficiente. Não precisa de muito tempo, né? sim, E esses sim, sim. emaranhamentos, Felipe, acontecem quando transgredimos, principalmente. Isso é uma coisa legal, ó. A pessoa pergunta, assim, mas quando que aparecem esses emaranhamentos, essas amarras? Eu diria assim, se eu tivesse que escolher uma pergunta, uma resposta, eu daria essa. Não é uma resposta única e verdadeira, absoluta, mas é uma que eu acho que atenderia 90% das necessidades de quem pergunta. É quando nós transgredimos as leis do amor. É quando nós Hum, transgredimos a lei sistêmica, a lei que rege o ser humano de forma soberana na ordem. Nós falamos essas aham. leis semana passada. Você quer que eu fale 30 segundos rapidinho delas ou não? Ah, eu acho que super vale a Vale? pena. Acho que super vale a pena. Aí tá cheio de gente que até sabe, dá até aula para mim já, viu, É. Felipe? A primeira lei é a lei do pertencimento e do vínculo, ou seja, todo elemento do sistema ele está vinculado, ele faz parte de um sistema. Não resolve os nossos olhos, o nosso braço empurrar, tirar as pessoas de perto do sistema. Ela continua pertencendo ao sistema.
né? Então, assim, os nossos olhos não enxergam, mas a energia dela continua. Então, todo elemento pertence ao sistema. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da precedência, a lei da ordem, a lei da hierarquia, que diz assim, que temos que respeitar sempre quem chegou em cima. A gente tem que respeitar, né? Não a hierarquia, né? É respeitar, não é copiar. Ó. Uhum, é diferente. Isso é muito legal. Isso é muito Respeitar legal. É uma coisa, copiar é diferente. Copiar é eu, de alguma forma, ser leal ao sistema que está acima de mim. Eu não preciso ser leal, eu preciso ser respeitoso, amoroso. Faz sentido? Muito, muito, muito. É só isso. Ah, Cássio, mas tem tanta coisa do meu pai, do meu avô que eu amo, eu quero para mim. Ótimo, traz. Ah, mas o resto é positivo, trago. Ah, mas o resto, tô fora. Ótimo, vamos fechar o ciclo e vamos resolver. Lei da precedência, da ordem e da hierarquia. É para olhar para isso, né? Oi, dona Genil, um beijo. Dona Genil está aí perto de você, eu acho, em São Paulo, hein? A terceira lei do equilíbrio e da estabilidade, né? Que é a terceira lei, que é a lei do dar e do receber. Aí vou trazer uma coisa que eu não falei na live passada, Felipe, que existem duas formas da gente ver esse equilíbrio. Uma forma é o equilíbrio horizontal, né? Onde eu tenho um relacionamento de casal, um relacionamento de amizade, onde o dar e o receber tem que estar em sincronismo. Né? Se eu dou muito, recebo pouco, o sistema se torna doentio. Mas existe também um outro equilíbrio, que é o vertical. É onde meu pai me deu, eu pouco dou a ele, mas eu vou dar para os meus filhos. Ah, isso é muito legal de se simplificar, porque a gente às vezes tem muita... foi muito legal isso, porque às vezes a gente tem esse compromisso muito grande de querer retribuir aos nossos pais. Não, às vezes... Mas tem coisas que a gente realmente não vai conseguir fazer, né? Nós nem temos, às vezes, competência para isso. Né? Lembra que eu falei que nós vamos, em algum momento da vida, ser pais dos nossos pais? Sim. Mas é no momento, concorda? No momento, perfeito. Perfeito. É fundamental também, Felipe, para continuar esse tema, né? Gerar fluidez, harmonia no sistema e facilitar os resultados no processo final do trabalho, né? Encontrar obstruções desses tipos no histórico familiar, no histórico organizacional e trazer a consciência, reposicionando os elementos, é o objetivo desse método que a cada dia é objeto de estudos e pesquisas que não para. Por quê? Porque o emaranhamento, as amarras são muitas. Né? E eu preciso soltar bem essas amarras para elas sustentarem harmonizadas, para não voltar. Porque não adianta nada soltar a amarra, amanhã ela voltar, aí não resolve, né? E eu acho muito legal isso que você falou, Cássio, da gente realmente colocar luz a essas questões, ou seja, a gente ter essa disponibilidade para olhar realmente para essas feridas, para esses padrões, ou seja, para algumas coisas que a gente às vezes não quer soltar, não quer reconhecer muito bem, porque se a gente ou põe para debaixo do tapete, ou acha que isso não está interferindo tanto, me lembrou muito, você comentando, me lembrou muito aquela concepção do Dharma e do Karma também, que vem lá do Oriente, né? Sim. E o Karma é justamente esse empurrão, ou essa força de correção de rota, para que aquele conhecimento aprendizado seja depurado, se torne consciente, né? Sim. Então, ou seja, é muito legal a gente começar a ver que a evolução, o crescimento, ele se baseia no esclarecimento, né? Que você está propondo. Né? Só de trazer luz à questão, a gente começa a abrir esses nós, começa a se desfazer essas forças. É isso mesmo, Felipe. Tem uma pessoa que fez uma pergunta agora para dar um exemplo. Um exemplo clássico, viu, Felipe, que eu dou assim de emaranhamento, de amarras, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é assim, a pessoa que não se conectou adequadamente com o pai, por exemplo. Não se conectou. Conectar o que quer? Dar um beijo, falar oi? Não, você sabe o que é conectar para você. Né? A relação de pai e filho qual é? Né? Uma pessoa que não se reconectou direto com o pai. Muitas vezes ela vai ter problemas na carreira,
ela vai ter problemas na profissão, ela pode nunca ter ficado desempregada, mas ela não sustenta nenhuma profissão. Ela nunca está feliz profissionalmente, né? Isso é uma atribuição decorrente de amarras de relacionamento pai e filho, pai e filha, né? O que mais? Quando a mãe também, acontece muitas vezes, quando a mãe, de alguma forma, oculta a identidade do pai, às vezes por não estar vivendo um bom relacionamento com o pai, também impede o filho de ter acesso ao pai. Isso gera raiva, gera mágoa, e esse filho pode, mais tarde, como adulto, querer fugir dessa realidade. Muitas vezes ela acaba trazendo uma compensação nas drogas, no álcool, ou até mesmo em algum motivo menos complexo. É uma forma desesperada de preencher de fuga, né? De fuga, de alienação, ou de preencher esse vazio, né? Enfim. Essa palavra Às que eu vezes ia até, falar. às vezes até uma Vazio carência, interno. isso gera né, desse auto-reconhecimento, ou seja, começa a ficar esse buraco na própria existência, né, que precisa ser visto e resolvido. Aí sim, acho legal, porque daí sim você começa a entender talvez essa possibilidade do que é a palavra cura mesmo. Né? Uma forma desesperada de preencher o vazio interno. O vazio interno. É Maravilhoso. Faz muito sentido. E às vezes a gente não... Isso que eu acho muito legal também, que a gente não percebe o quanto nós estamos envoltos. Felipe, fala um oi pro pessoal que está entrando aí. Tem muita gente entrando, hein? Opa, boa noite, gente. Boa noite para quem está chegando. Estamos aqui conversando sobre constelação. Judio do você, hein, Felipe? Só judio de você, né, Felipe? Imagina. Tamo junto. A gente conversando bastante sobre constelação sistêmica com o Cássio. Meu amigo Zé Coelho. Supra-sumo aí. Zé também está chegando. Aí, Zé, você só fala que só eu chamo você de Zé. Ó, meu amigo Felipe chamou você de Zé também agora, tá vendo? Eu vou na tua. Você só falou Zé, eu falo Zé também. É isso aí. Você sabe que eu lembrei também de uma... Eu lembro muito forte dessa questão de liberação, né? Tem uma... Não sei se a gente tem tempo para falar isso, mas vou tentar falar rapidinho, senão você me corta. Tem uns caçadores de alguma tribo que eles fazem o seguinte para caçar macaco. Eles fazem um buraquinho no coco, esvaziam o coco e jogam a semente, a noz dentro. E o macaquinho põe a mão para dentro, pega a semente e depois ele não consegue mais tirar, porque está segurando e não solta. E a partir desse momento que ele não solta, né, porque ele quer, enfim, ter a semente, ele começa a bater o coco, fazer barulho, o que chama o caçador. Ou seja, se ele soltasse, se ele se liberasse de alguma maneira, ou quisesse, o caçador não ia chegar. Não, entendeu? Entendi. E por ele ficar fixo aquilo, ele mesmo se denuncia, faz muito barulho e o caçador consegue saber onde o macaco está e onde ele está tentando quebrar o coco ou pegar a coisa. Não conheci isso não, mas bacana. Para mim representa muito... Eu não sou a favor de caçar macaco, pelo amor de Deus, hein? Nem eu também, abomino. Abomino, a gente tem um respeito, uma apreciação muito grande pela natureza. Mas eu acho muito interessante isso, que você vê assim, puxa, né, lógico que não tem muita comparação, mas né, essa questão de o quanto nós mesmos, às vezes, ficamos agarrados a algumas coisas que podem Felipe, nos prejudicar tanto. O marido da Vanice, o Amauri, meu amigo, fez uma pergunta. Você está lendo aí, ó? Nossa, maravilhosa. Cássio, a constelação ajudaria um autista? A gente perguntou isso, né? Que tipo de problemas poderiam ser solucionados através da constelação? E aí, Cássio? O Amauri, eu amo a Amauri. Amauri é um cara maravilhoso. Tem que ser marido da Vanice mesmo. O Amauri e todos os meus amigos que estão aí, eu particularmente nunca trabalhei com um caso único de autismo. Não trabalhei. Não conheço nenhum caso de autista. Mas segundo os estudos, sim. Segundo os estudos, sim. Dá para trabalhar, sim. É importante levar em consideração, Felipe, que existe um percentual clínico dentro desse contexto. Sim, né? Sim. A gente não pode negligenciar isso, né? Não pode negar. Então, o contexto percentual, que aí é
é um diagnóstico meio que individual, né? Sim, o que não é clínico se aperfeiçoa. Então, se ele tiver 50% clínico e outros 50% não, esses outros 50% não, sim. Os outros 50% clínico pode ser que ajude um pouco, mas a gente não pode ter garantia por não conhecermos o verdadeiro diagnóstico. Perfeito. E por acaso, Cássio, a gente às vezes ouve falar, né, Alguém que algumas fazendo coisas pergunta aí. querem, eu vou ver, querem representar alguma coisa, por exemplo, os casos de esquizofrenia ou de exclusão. Tem algum outro sentido relacionado ao autismo também? Por repetição de padrão, alguma coisa Não, assim? esse não. Não? Não Tá. tem, cara. Isso é certeza. A ciência já estudou. Já É constatou isso. impressionante o autismo. É uma coisa que ela vai contra tudo assim que a gente. Autismo, essa parte do autismo, ela vai contra muitas coisas. Inclusive, a gente sabe que é um padrão muito peculiar do próprio autismo. Entendi. O autista, Nossa, ele é muito assim mesmo. É interessante. muito peculiar. É um Isso, estudo muito é. peculiar. E casos muito, cada vez mais frequentes, inclusive na infância, né? Nas Sim. escolas tem se denotado muito isso. E as minhas professoras têm visto isso ser cada vez mais recorrente nas escolas, né? Lani fez uma Ah, pergunta interessante, Felipe. Eu vi que tinha uma ah, pergunta aí, mas eu perdi. eu vi aqui, Marcelo, peraí, vou chegar Deixa eu nela ver se aqui, eu ó, quer acho. Ah, ver? tá aqui, ó. Já Quando achei. uma mãe, aí, ó, quando uma mãe não liga muito para o filho, depois de adulto, qual seria a carência desse filho? Nossa, difícil falar qual não seria a carência. Pode ser muitas. Desde o processo de relacionamento no novo sistema que ele vai ser inserido, desde processos de doença, problemas, doenças não muito graves, mas doenças que vão causar incômodo na vida dele. Aspectos atrelados a dinheiro. A pessoa vai ter muita dificuldade de lidar com dinheiro, muita. Pode ser que ele ganhe muito dinheiro e nunca tenha. Ganha 1 milhão, gasta 1,1 milhão. Está sempre zerado, sempre devendo. Pode ser que ele gaste muito, ou não ganhe nada, ou não consiga reter o mínimo suficiente para ter uma reserva. A parte do dinheiro, a parte do sucesso também é muito a ver com a mãe. Eu acho que a gente vai até, se você me permite eu estar falando sobre isso, eu poderia até trazer assim para a Lani, para o pessoal, né? O que está amarrado ao pai, o que está amarrado à mãe, Vamos, acho que é fundamental. né? Assim, Aham. são exemplos de amarras. A Lani fez uma pergunta, mas como nós estamos falando de amarras que impedem, que limitam o nosso processo de evolução, então é importante a gente entender assim, não vamos olhar para os nossos avós que estão um pouco longe, vamos olhar mais para perto, senão a gente cria um mecanismo um pouco mais complexo aqui. Mas, por exemplo, o que é de responsabilidade do pai, onde a minha relação com o pai, não sendo uma relação saudável, não sendo uma relação harmônica, o que ela implica na vida? Implica, primeiro, na prosperidade. Eu posso ter dinheiro, mas não vou ser próspero nunca. Eu nunca vou estar feliz com algo que eu faço. Eu sempre Aham. faço e dá certo. Mas se perguntar, cara, você é próspero? Não, eu não sou próspero. Isso é do pai. A Lani falou da mãe. Lani, você me permite falar do pai, já falo da mãe também. Carreira Sim. profissional é do pai. Todo movimento que vai para o externo é do pai. Por exemplo, a função do pai é mandar o filho para o mundo. A função da mãe é trazer ela para o colo. Primeiro contato com o colo que você teve quando você nasceu. Se não foi com a enfermeira, foi com a sua mãe. É difícil ser com o pai, é muito raro. Normalmente é com a mãe. É um hábito a enfermeira entregar no colo da mãe, não é não? Aham. Então, o papel da mãe é a cura, é o bem-estar. Ó, carregar no colo, cura, Uhum. bem-estar.
a parte da saúde da mãe. Sucesso, dinheiro, evolução, desenvolvimento, força, coragem, tudo é da mãe. Olha só como a mãe parece que olhando assim, ela tem um papel fundamental na resolução do ser, né? A felicidade, na constituição, né? a felicidade é dos dois, mas assim, é um pouco mais da mãe ainda. Então, Lani, você que perguntou aí, né? Não sei se ficou claro para você, mas repetindo para você, saúde, sucesso, dinheiro. Tem uma frase que eu gosto de dizer assim: o dinheiro é a cara da mãe. O dinheiro é a cara da mãe. Evolução, desenvolvimento, coragem, força, isso tudo é da mãe. Então, assim, se a relação da mãe com o filho não é boa, Cássio, mas é culpa da mãe. Aí não estamos falando de quem é a culpa, não importa de quem é a culpa. A culpa agora não. Esquece de quem é a culpa. A culpa é do prejudicado. Sempre a culpa é do prejudicado. Quem é o prejudicado? No caso da pergunta inteligente da Lani, parece que vai ser o filho, né? Porque a vida dele não anda, então ele é o prejudicado. Vai então, ficar preso, fica assim, né? Vai ficar preso ele está preso. Mas Felipe, não é culpa minha, isso é culpa da minha mãe, meu amigo. Agora não dá mais para achar culpado. Não é hora de achar culpado. É hora de resolver. E às vezes também criticar, né, rejeitar ou julgar, piora ainda mais a situação. Piora, né? Porque assim, você acaba se eximindo de uma responsabilidade que você também tem. Né? Porque às vezes a pessoa fala, Cássio, agora que você me explicou isso, agora tá bom para mim. Então significa que eu sou vítima, eu não tenho culpa de nada. Não, significa que você agora tem que ser protagonista para estar olhando para isso e buscar a solução. Ou eu tô doido aqui? Imagina. Não é? Cássio, veio uma pergunta do Thiago, muito interessante também. Ou eu brequei a minha que eu não estou enchergando mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ir. Antes eu acho que a Gabi perguntou, né, que ela falou acho que a sobrinha dela acho que sofreu um pouco de semelhança com isso, e fazer uma constelação ajudava. Absolutamente, acho que é o ponto fundamental, exatamente esse, né, Cássio? Sim. De que através da constelação é que se cura esse tipo de questão. É um dos poucos processos, uma das poucas metodologias que tem uma força, uma velocidade de poder estar solucionando isso. Tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu não sei o nome. É o Thiago. É o Thiago? Isso, é o Thiago. Ó. Se a mãe pode substituir o pai. Não, e acontece muito. Sistema doentio, sistema entrando em colapso. Você, seus filhos, todos os seus descendentes vão ter impacto nisso. Isso são funções mal posicionadas dentro de um sistema. Mas eu tenho meu pai, tenho minha mãe, os dois são tão bons para mim, sim, mas tem um fazendo papel de pai que é a mãe, o papel da mãe é o pai. Sistema doentio, sistema entrando em caos. Ajuste, urgente. Urgente por você e pelos seus filhos. Tamanho o impacto da coisa, né? Cássio, e aí vamos dizer agora, bater uma pergunta. Como faria para ser curado esse tipo de questão através da captação do campo morfogenético, enfim, só para o pessoal conhecer também um pouco, como seria essa abordagem da cura através da constelação? O campo mostraria esse tipo de questão para que começasse a ser harmonizado? Lembra, acho que eu não lembro, Tiago, nós falamos sobre o campo semana passada? Falamos, né? Então acho que foi com você que eu falei. Que assim, né? Primeiro entender que existem duas vertentes da constelação, uma holística e uma científica. Como eu trabalho com a científica, eu não consigo trabalhar sem o campo. Porque é o campo que me traz as informações. Esse campo é o campo informacional. É através desse campo que eu consigo coletar informações que estão no inconsciente, estão armazenadas, entre aspas, numa nuvem de até 4 gerações acima. Né? E a hora que nós começamos a colocar tanto pessoas como bonecos
de acordo com o que for escolhido para desenvolver o trabalho, as informações começam a emergir, né? As informações começam a aparecer dentro do campo. É muito comum que isso aconteça. Ou ela é manifestada através das pessoas, ou os próprios bonecos, que aí já é um trabalho mais complexo, né? Costumo dizer que é um nível mais complexo do processo da constelação. A gente consegue dar vida aos bonecos para que eles se manifestem. Uhum. Né? E aí aparecem as informações. Aliás, a sua constelação foi com boneco, então você lembra bem como que é. Muito, muito, muito. E eu quero ter o prazer de que você conheça uma com pessoas. Sim. Assim que puder, eu for para Campinas e a gente começa. Tem mais uma pergunta aqui, acho que do JB Duarte, eu me esqueci agora o nome dele. Cássio. João Batista. João Batista, isso. Quando você está num sistema doentio, né, que já está emaranhado aí com algumas questões, enfim, com essas amarras que a gente está falando, como é que fica essa questão do destino? Ou o que você tem que fazer para fugir desse destino? Não foge. Você... Vai lá. Destino não foi feito para fugir. Na verdade, nós temos uma interpretação errônea do destino. Então, às vezes, assim, a gente fala, poxa, meu destino é ruim. Não é que seu destino é ruim. Você transformou seu destino ruim. Nosso destino é excelente. Nosso destino é maravilhoso. Por eu não ter olhado na hora que tinha que ter olhado para poder colocar o meu destino no posicionamento adequado, eu acho que o meu destino é ruim. Vítima. Vamos sair da zona de vitimização e entrar no protagonismo? O que eu fiz para meu destino não ser esse que eu acho que é ruim? Nosso destino foi feito para a gente seguir com harmonia e fluidez. Meu pai e minha mãe, obrigado por tudo. Deixa eu seguir o meu destino. Esse é o meu destino. Não é o destino ruim, é o bom. Agora, se o meu destino não está adequado, eu entendo perfeitamente e respeito. É porque há necessidade de olhar, colocar o holofote nos emaranhamentos e solucionar essas amarras que estão impedindo do seu destino fluir harmonicamente. Se é que meu amigo Felipe, que é PhD em compreensão, está me entendendo. PhD nada, mas eu estou entendendo um pouquinho, vamos dizer assim. Vai. Sei. PhD nada. Mas eu achei muito bonito isso que você falou, né? Porque às vezes a gente acha assim, me assina, né? Às vezes algumas pessoas falam, não, meu karma, meu Deus, então é porque tem que ser. A gente deixa de ser realmente protagonista. A gente fica nessa condição de condenados o tempo inteiro, né? E a gente fala assim, é muito legal isso que você falou, não, este não é o meu caminho. Então, o meu caminho é o legal, é o positivo. O Fatal escreveu uma coisa que vai ao encontro da minha resposta. Existe destino ou são nossas escolhas do passado que nos faz ser como somos? Olha aí, já resumiu bem o que eu disse. É isso aí, Fatal. É isso aí. Parabéns, vamos se liberando, né? Uma reflexão maravilhosa, é isso aí. Amigão, nós temos 2 minutos ou 3, eu acho, viu? Você acredita? Então eu acho que voou. Eu acho que a gente tem que até... Vai acabar já, meu amigo. Tá vendo? Cássio, eu acho que você tem que fazer a finalização, senão a live é derrubada. E aí eu acho que você não consegue salvá-la. Tá, beleza. Você quer finalizar alguma coisa? Porque o papo a gente vai indo embora. Não, eu só queria dizer assim que a gente está preparando a montagem de um curso de formação de constelação, né? Acho que vai ser no mês que vem, com todos os aparatos de segurança, tanque de guerra, bazuca, tudo que for preciso para que a gente se mantenha em segurança, né? Obviamente. E dizer assim que eu tenho atendido muitas pessoas no contexto da constelação individual, tanto online como com bonecos. Presencial, mantendo uma distância, a distância ela é muito boa. E agradecer vocês, meus amigos aí, que deram a honra de estar presente. O Felipe, que conduz com tanta maestria as lives, né, Felipe? Sempre bem-humorado, feliz. E semana que vem nós estamos aí com uma outra... Você lembra o nome? Eu não lembro mais.
Mas é o semana processo que de vem. é um processo de aplicabilidade, Aplicabilidade. alguma coisa assim, não é que nós vamos estar falando? Tem umas perguntinhas aqui que sobraram que a gente joga para a semana que vem também para continuar o papo. Se você E conseguir aí a gente guardar aí, eu vou tá aqui salvar, acho que eu comigo. vou salvar aqui, Felipe. Tá bom. E, E a e gente aí, continuamos papeando. Prazer a quinta-feira, todos. às 19. 19 horas. Estamos aí falando Felipe, sobre constelação. obrigado, Cássio, mais querido. uma Deus vez, abençoe, obrigado. viu? Deus Boa noite. abençoe, querido. Brigadão por tanto aprendizado e por tanta troca aí. Imagina, prazer é Vamos meu, nos querido. falando. Vamos nessa. A gente vai papeando. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, Cássio.